convidado de hoje do Arte e Cultura é alguém que entende muito de cinema e jornalismo cultural. O Paulo Camargo é jornalista, professor, coordenador do eixo Multiartes da PUC Paraná. Também atua como editor e crítico no portal Escotilha e é colunista da Rádio Paraná Educativa FM. A gente convidou o Paulo porque a cerimônia do Oscar está chegando e a gente vai falar das chances do filme O Agente Secreto e também do bom momento que vive o cinema paranaense e brasileiro. Paulo, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Paulo, você acompanha de perto, o audiovisual brasileiro, Como é que você explica esse momento tão forte do cinema, com salas cheias, mais salas em funcionamento? Como que você avalia esse cenário? Eu acho que explicar esse momento que o cinema brasileiro atravessa hoje, que é um momento histórico, em que alcançamos um reconhecimento em festivais internacionais, em premiações como o Oscar, é consequência de todo um processo. Eu acho que um dos principais fatores é um fortalecimento de políticas culturais em nível federal, mas também no âmbito estadual e municipal. Nós temos hoje dispositivos de fomento à produção cinematográfica em todos os níveis e primordialmente em nível federal. É importante a gente salientar que não existe produção cinematográfica se não existem recursos disponíveis para que esses filmes sejam realizados. Outro fator que eu acho que é muito importante, e acho que a gente pode citar como exemplos Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho. Ambos são filmes realizados em regime de coprodução com outros países, com França, com Alemanha, com Holanda, com países ao redor do mundo que estabelecem parcerias com o cinema brasileiro. E isso faz com que a nossa produção seja vista nos festivais e depois seja distribuída nos mais diversos mercados. E também são fontes de recursos financeiros. Afinal de contas, o cinema é uma expressão artística que demanda dinheiro, que demanda recursos. E não é uma atividade artística barata, Então, essas parcerias, assim como as leis de fomento, fazem com que esses projetos decolem e cheguem aos seus objetivos, ao grande público, tanto aqui no Brasil quanto fora, Você acredita que ainda tem muita gente que acha o cinema brasileiro um pouco pesado, um pouco difícil? O que você diria para que esse público dê uma nova chance? Eu acho que existe aí um fator muito importante. O público está acostumado com uma linguagem cinematográfica muito associada à produção hollywoodiana, comercial, que é a que ocupa, digamos que, grande parte das telas e dos canais de streaming e dos canais de televisão. As pessoas estão acostumadas com uma linguagem já estabelecida e consagrada. O cinema brasileiro faz uso dessa linguagem, existem filmes comerciais e nenhum demérito, mas o cinema brasileiro, assim como os cinemas nacionais de vários países, seja argentino, inglês, francês, asiático, tem outras linguagens. E a gente o grande público não está habituado a essa linguagem. Então, muitas vezes, existe uma dificuldade de compreensão de outras formas narrativas. E é importante que esse público, o grande público, seja exposto a essas novas formas narrativas para que entenda que não existe somente uma forma de contar histórias, Não existe apenas uma fórmula narrativa. Então, acho que está muito associado a isso, E também há mitos que já caíram por terra há muito tempo, de que o cinema brasileiro é tecnicamente ruim. A gente está vendo aí um diretor de fotografia, como Adolfo Caetano, indicado ao Oscar de melhor fotografia por um filme maravilhoso chamado Sonhos de Trem. A gente tem o Afonso Gonçalves, que é o montador de Hamlet, que é um filme indicado a 8 Oscars. Nós temos excepcionais técnicos, assim como temos grandes atores, grandes diretores e grandes roteiristas. Então, esse é um mito de que o cinema brasileiro é mal feito. Isso não existe mais. Muitas vezes a questão do som estava mais associada à qualidade de reprodução do som das salas de exibição do que propriamente aos filmes em si.
E esse crescimento do cinema nacional é uma mudança definitiva do gosto do público? Tem a ver com as políticas públicas, que até o professor falou já no começo da nossa entrevista, e também a política como a cota de tela aí que garantiu mais espaço dos filmes brasileiros. Você acha que isso também tem contribuído? Queria que o senhor explicasse um pouquinho isso. Acho que é um conjunto de fatores. Quando a gente pensa em cinema, o grande público pensa apenas no momento em que ele assiste ao filme, seja numa sala de cinema, seja no conforto do celular, por meio de uma plataforma de streaming, da TV por assinatura ou da TV aberta. Só que o cinema é resultado de uma cadeia de processos que passa por produção, né, do filme, depois lançamento, distribuição e, por fim, exibição, né? Um filme que não é visto não é conhecido. Então, se a gente não tem a disponibilidade de telas, se não existe um circuito amplo disponível para os filmes brasileiros, os filmes não são conhecidos e, portanto, eles não alcançam uma determinada bilheteria que os torna que faz com que eles se tornem considerados um sucesso, que é uma expressão entre aspas, né? Então a gente pode citar como exemplo grandes produções aí de filmes de super-heróis, produções hollywoodianas voltadas ao grande público. Elas entram em cartaz em uma infinidade, em centenas, às vezes milhares de telas. Claro que eles vão alcançar provavelmente uma bilheteria substancial. Se um filme brasileiro é lançado em 20 salas em todo o país, em 30 salas em todo o país, ele vai ser visto por um público muito limitado. O que acontece? Na medida em que você tenha uma distribuição bem feita, uma exibição substancial, o público vai saber que esse filme existe, mas também é necessário que exista todo um processo, um trabalho de divulgação desses filmes, de lançamento desses filmes. Então, um projeto como a cota de telas é importante porque nos garante o mínimo necessário, por lei, para que esses filmes ocupem espaço dentro do circuito comercial. Nós, em Curitiba, temos um excelente exemplo, que é o Cine Passeio, que é um cinema do município, né? E que tem papel muito importante em formação de plateia. É um cinema que tem mais de uma sala, que exibe filmes comerciais, mas também o chamado cinema de arte, a preços de ingresso bastante possíveis, acessíveis, a menos da metade do preço de um ingresso num multiplex aí de shopping center. E o que a gente percebe é que os 5 filmes de maior bilheteria no último ano, 2025, no Cine Passeio, foram filmes nacionais. Isso quer dizer o quê? Sim, existe público. Só que o público só vai ver aquilo que ele sabe que existe, que chega até ele, que tem acessibilidade, né? Então, filmes como Ainda Estou Aqui, assim como O Agente Secreto, mas antes dele a gente teve filmes que alcançaram grandes bilheterias. A série de filmes Minha Mãe é uma Peça, lá do Paulo Gustavo, que são filmes de comédia bastante popular, calcados numa figura que se tornou popular graças à televisão e ao teatro, alcançaram 5, 6 milhões de espectadores, quebrando recordes. Isso quer dizer o quê? Que o público brasileiro gosta de ouvir o português, que gosta de ver histórias brasileiras. Historicamente, o cinema brasileiro tem grandes sucessos de bilheteria. Dona Flor e Seus Dois Maridos teve 12 milhões de espectadores lá na década de 70, um recorde que demorou muitos e muitos anos para ser quebrado. Então, percebe-se que existe uma tradição de conexão entre o público brasileiro e o cinema nacional, mas para que essa conexão se consolide, é necessário que exista todo esse processo. Toda essa cadeia tem que movimentar. O filme tem que ser bem lançado, ele tem que ser distribuído por todo o país, é preciso que haja cinemas. No passado havia cinemas nas cidades do interior, hoje em dia não existem mais.
que exista toda uma política de distribuição e exibição. E daí o resultado vem, e é o que a gente está vendo agora. Um crescimento muito substancial aí da participação do cinema nacional no bolo, né? No bolo do público dos que vai aos cinemas. Acho que a gente atingiu aí uma marca de 13%, 14%, e foi de 1%, 2% anos atrás a 12%, 13%, 14%, e isso é crescente. E premiações como Cannes, como Oscar, fazem toda a diferença porque mexem com a autoestima nossa, né? Exatamente. Agora falando de Oscar, né, que mudou bastante, né, nos últimos anos, né? Como é que o senhor avalia a indicação de O Agente Secreto? Eu acho que o Oscar é um prêmio super importante para o cinema, um prêmio que está às vésperas aí de completar 100 anos, e é um prêmio da indústria, historicamente da indústria cinematográfica norte-americana. Nos últimos anos, ele vem mudando um pouco de perfil, porque foram convidados novos integrantes para a academia de vários lugares do mundo, inclusive de Curitiba, do Brasil, muita gente. Nós temos em torno aí de 60, 70 integrantes brasileiros hoje na academia, como de outros países. O Oscar é um selo de qualidade, mas é um selo de qualidade que tem uma enorme ressonância comercial. O Agente Secreto esteve no último Festival de Cannes, em maio do ano passado, e foi o filme mais premiado. E entre os prêmios que ele recebeu, melhor ator para o Wagner Moura e melhor direção para o Kleber Mendonça Filho. Somente Glauber Rocha, em 1968, com O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, havia ganho o prêmio de melhor direção. Apenas 2 brasileiros. Quer dizer, ele já saiu de Cannes muito fortalecido, né? Mas Cannes é um festival do chamado cinema arte, cinema cult, né? Só que em Cannes ele foi comprado, os direitos de distribuição no mercado norte-americano foram vendidos para a Neon, que é uma empresa hoje, uma distribuidora norte-americana que lançou, entre outros, Parasita, que foi o primeiro e único filme falado não em inglês, a vencer o Oscar de melhor filme, distribuiu A Nora, que foi o filme que venceu o Oscar do ano passado. Vem de uma sucessão de êxitos no Oscar. Então, quando a Neon compra os direitos de distribuição do Agente Secreto, ela já começa a fazer um processo de agendamento desse filme no mercado cinematográfico, sobretudo norte-americano, mas internacional. E o interessante é a gente pensar que dos 5 filmes indicados a melhor filme internacional, que é o novo nome do filme estrangeiro, 4 deles são distribuídos pela Neon. Aí tem aquela coisa, o professor falou, né, sobre agendamento, né? O que seria esse agendamento? Agendamento é colocar em pauta, né? É discutir esse assunto, é dar visibilidade, né? Não só na forma de publicidade, mas também nos jornais, nas revistas, nos sites, nos meios culturais, né? Então você começa a colocar esse filme. Claro, ele acreditou no potencial do filme brasileiro, né? Porque realmente acreditou que tem esse potencial para chegar realmente a indicação ou, quem sabe, ao prêmio, mas colocou nas mídias, né, essa discussão, colocou em pauta. Exato. Quem não é visto não é lembrado. Esse é um ditado que a gente ouve das nossas avós, né? Se você não é visto, você não vai ser lembrado. E eles sabem muito bem o que é isso. E daí tem um outro fator. O Kleber Mendonça Filho, o diretor pernambucano de O Agente Secreto, é um diretor da minha geração e eu o conheço desde a década de 90, porque antes de ser cineasta, ele era jornalista da área de cinema e crítico cinematográfico. E nós participamos juntos de alguns festivais de cinema Brasil afora. Um crítico brilhante, mas que sempre aspirou se tornar diretor. Só que como comunicador e jornalista, ele sabe muito bem como vender o peixe dele. Ele faz um trabalho muito ativo nas redes de divulgação dos filmes dele desde a fase de produção. Ele é muito ativo.
E ele sabe que esse engajamento faz muita diferença. Então, para você ter uma ideia, acho muito interessante isso. Ontem eu fiz uma postagem, porque eu revi O Agente Secreto numa sala de cinema, no meio da semana, que eu queria ver o filme em silêncio uma segunda vez para ter uma percepção outra. E depois de ver, gostei ainda mais e fiz um comentário nas redes, muito cedo de manhã. Uma das primeiras reações que eu tive foi dele. Estava lá um coraçãozinho dele. Você, pô, o cara tá indicado ao Oscar, ele está indicado ao BAFTA, ele ganhou Cannes, ele está trabalhando como um doido. A essa hora da manhã, daí eles vão dizer, a equipe dele... Eu conheço o Kleber. Ele é aquele cara que acorda às 6 horas da manhã, abre todas as redes e vai ver o que está sendo dito a respeito do trabalho dele. Então tem essas duas frentes, tem uma Neon lá no mundo divulgando o filme, mas tem aqui um trabalho maravilhoso feito pela Vitrine, que foi a empresa que distribuiu o filme no mercado brasileiro, e o próprio Kleber, que é um militante do cinema brasileiro. Tanto que ele trabalha até hoje com curadoria e programação de salas de cinema. E eu acho que é muito isso, a gente precisa falar para que o filme exista. E Paulo, agora você falou que assistiu 2 vezes, né, O Agente Secreto, né? E como é que é esse seu trabalho, né? De assistir como espectador, daí em outro momento como crítico. Como é que você consegue ter o seu ponto de vista profissional com relação ao filme? Olha, Paula, eu tenho 2 respostas possíveis. Eu acho que a mais sincera é a seguinte: eu vejo filmes desde criança. Eu sou curitibano, mas cresci no Rio de Janeiro, filho único de pais jovens. Eles não tinham com quem deixar o menino, levavam. E eu vi muito filme adulto, muito criança. E aquilo o bichinho acabou pegando, né? E eu tomei gosto para o cinema desde sempre. Então, para mim, ter me tornado jornalista e crítico de cinema foi quase que um percurso natural. Mas eu sigo assistindo aos filmes como uma pessoa que vai ao cinema assistir a um espetáculo cinematográfico. Eu meio que penduro o crítico na chapelaria. Eu assisto ao filme como Paulo Pessoa, né? Porque eu acho que eu estou escrevendo ou falando, no caso da rádio, para pessoas que não são críticos de cinema. Então eu preciso estar nesse lugar, sentado na plateia, assistindo ao filme. Após a experiência como espectador e me deixando afetar pelo filme, me deixando tocar pelo filme, último fim de semana eu vi Hamnet. Saí do cinema assim, aos prantos, profundamente tocado pelo filme, é um dos filmes indicados ao Oscar. Ali é o Paulo, não é o crítico. O crítico eu tiro lá da chapelaria e daí eu comigo mesmo vou dialogar com essa experiência que eu tive como espectador. E muitas vezes eles caminham juntos, mas muitas vezes o crítico fala bem de filmes que o espectador gostou, mas não gostou tanto, mas reconheceu racionalmente todas as qualidades. E às vezes há filmes que me tocam muito, mas que não são exatamente um filme que vai entrar para a história. Porque eu acho que na questão profissional mesmo, eu acho que deve avaliar todo o cenário, né? Do que a gente já vem conversando aqui na nossa entrevista, né? O filme que você avalia como realmente bom e aquele que você considera que vai ganhar o Oscar. Acho que tem uma diferença ali, né? Existe uma diferença. E tem uma coisa, Paula, que é muito importante. Eu assisto muito filme em casa, porque eu recebo os links e tal, em cabines para a imprensa, mas sempre que possível eu vejo o filme com o público, porque a respiração da plateia faz toda a diferença. Para eu perceber se o filme funciona, como assistir uma comédia sem saber se o filme faz rir. E uma coisa é você rir sozinho na sua sala de casa. Outra coisa é você estar numa sala lotada e as pessoas gargalhando ou chorando
ou tensas, porque é um filme de suspense e de terror. E a gente percebe a temperatura. E isso tem que ser levado em consideração na avaliação de um filme. Como ele bate no público, como o filme reage, como as pessoas reagem ao filme. E na tua avaliação, quais são as chances de Agente Secreto, o Agente Secreto? Olha, existe assim, além da premiação em Cannes, o filme ganhou o prêmio da Associação de Críticos, o Círculo de Críticos de Cinema de Nova York, da Associação de Críticos de Los Angeles, da Sociedade Nacional de Críticos dos Estados Unidos. É tipo uma tríplice premiação raríssima. É muito raro isso acontecer. Para completar, o filme ganhou o Critics' Choice Award, que é um prêmio concedido por uma entidade de críticos que concentra gente de todos os setores, mas muito críticos das mídias audiovisuais nos Estados Unidos, e por fim o Globo de Ouro de melhor filme internacional. A essa altura, eu diria, tem boas chances. No outro cenário, eu diria que seria um franco favorito, mas daí a gente tem um concorrente que se chama Valor Sentimental, que é o filme da Noruega, que foi indicado ao Oscar em 9 categorias. É um filme foi premiado em Cannes também, é um filme com um elenco extraordinário e tem ao seu favor esse número de indicações e também o fato de a Noruega nunca ter sido premiada no Oscar. O Brasil foi premiado no ano passado e talvez essa vitória no ano passado pese na escolha. Mas a essa altura eu não sei, porque o Agente Secreto foi abraçado aí pela crítica norte-americana e a essa altura pela comunidade cinematográfica, porque o Wagner Moura já é um nome conhecido lá. Ao contrário da Fernanda Torres, que caiu de paraquedas em Hollywood, ninguém sabia muito bem quem ela era, o Wagner Moura já foi indicado ao Globo de Ouro por Narcos, ele vem atuando em filmes hollywoodianos há algum tempo, ele é muito respeitado, porque ele é uma figura muito afável, muito agradável, então tudo isso pesa. A esta altura do processo, eu diria que são 2 os francos favoritos. O Agente Secreto ou o Valor Sentimental. O Wagner disputa aí com o Timothée Chalamet, que é um novo queridinho, né? O garoto prodígio de Hollywood, um filme indicado em 8 categorias, o Marty Supreme. Ele meio que corre por fora, né? Ele ganhou o Globo de Ouro, ele ganhou Críticos de Nova York, mas a indústria gosta muito de jovens que possam render muitos milhões de dólares, coisa que o Timothée já faz. Sim. É um dos grandes campeões de bilheteria no mercado norte-americano. Mas agora é esperar para ver. Agora, o Agente Secreto já fez história. Ele indicações ao BAFTA, indicações ao César, prêmios em Cannes, todos esses prêmios de crítica nos Estados Unidos. O Kleber, se quisesse, ele teria, assim, 5 filmes para dirigir em Hollywood, só que ele não quer. Ele quer continuar trabalhando no Brasil. Ele quer continuar fazendo filmes em Recife. Essa é uma decisão que ele tomou há algum tempo. Pode ser até que ele mude de ideia. Sim. Mas ele quer fazer coproduções, trabalhar com atores internacionais. Tem um monte de gente querendo trabalhar com ele, mas ele não quer sair da aldeia. Porque ele acha que o que ele tem a dizer para o mundo diz respeito à realidade dele, né? Ao lugar onde ele vive. Aliás, você, Paulo, morou nos Estados Unidos, né? Sim. No início em 2000, nos anos 2000. E é bacana ver esse movimento com relação ao cinema brasileiro, né? Não só de curiosidade, mas também de respeito, né? E até a gente vendo aí essa concorrência com os outros filmes, né? Os filmes norte-americanos e de outros países. Eu fiz mestrado na Universidade de Miami com uma bolsa da Fulbright entre 2000 e 2002, 2003. Na época existia uma grande atenção dada ao cinema mexicano, que começava a aparecer estavam sendo lançados filmes do Alfonso Cuarón, do Alejandro Iñárritu,
O Alejandro Iñárritu lançou o Amores Perros, né? Que foi o filme que o lançou. Muita atenção, mas nada de premiação. De 2002 para cá, o cinema mexicano ganhou o Oscar várias vezes, né? O Cuarón ganhou 2 vezes, o Iñárritu ganhou 2 vezes como diretor também. O Guillermo del Toro ganhou o Oscar com Uma Forma d'Água e com a animação do Pinóquio. Quer dizer, aquela pequena atenção que começava a ser dada no início dos anos 2000 para a produção cinematográfica mexicana, transformou o cinema mexicano numa potência. E todos esses diretores que eu citei estão filmando em Hollywood. Está acontecendo com o cinema coreano e com o cinema brasileiro algo semelhante. Não sei se vai chegar a essas proporções. Não sei se o Walter Salles vai voltar a fazer filmes nos Estados Unidos, se o Kleber vai fazer filmes, mas outros diretores virão a reboque, né? Eu acho que é um movimento e que eu espero que se consolide. Mas a gente não tem bola de cristal, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas o Brasil está na ordem do dia. E nesse bom momento brasileiro, o Paraná também pode aproveitar essa onda, né? E também investir e também abraçar esse movimento e também se projetar, né? Nacionalmente, internacionalmente. Muita gente não sabe, por exemplo, que um dos roteiristas premiados com Ainda Estou Aqui, ele ganharam o melhor roteiro no Festival de Veneza, Murilo Hauser, que foi meu aluno aqui em Curitiba. Que bacana, né? Foi meu aluno em pós-graduação, teve a sua primeira formação toda em Curitiba e é hoje um dos roteiristas mais disputados do Brasil. Nós tínhamos filmes aí paranaenses que já foram premiados em festivais nacionais, e isso já há décadas, né? Mas nos últimos anos, todo esse movimento que acontece em âmbito nacional está acontecendo também em certa proporção aqui. A gente tem uma produção cinematográfica muito forte, com 2 ótimas escolas de cinema, na Unespar e na PUC Paraná, escolas de cinema que estão formando novos profissionais, mas tudo isso ocorre também porque a gente tem dispositivos de fomento municipais e estaduais, né? Existe uma política cultural, tanto em âmbito municipal quanto estadual, que viabiliza a realização de curtas-metragens, de documentários, de filmes de baixo orçamento, porque ninguém começa com uma superprodução. A gente só vai ter a formação de grandes profissionais se essas pessoas começarem a produzir no seu próprio lugar, né? Como o próprio Kleber aconteceu, com uma política cultural muito forte no estado de Pernambuco. Então eu vejo com muito otimismo se a gente continuar nessa estrada, né? Tá certo. E para a gente encerrar, né? O papo tá bacana e enfim, que filmes que você indicaria para quem quer se conectar com o cinema brasileiro? Agora vamos de dicas aí para quem está nos assistindo. O que você indicaria para que as pessoas comecem a perceber um pouco melhor o cinema brasileiro e se conectar mais com o produto nacional? Eu acho que hoje, com as plataformas de streaming, seja Netflix, seja Globoplay, seja Mubi, HBO, enfim, todas as plataformas, a gente tem uma grande quantidade de filmes nacionais disponíveis. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente precisa ver filmes brasileiros importantes como Pichote, que é um filme importantíssimo na história do cinema brasileiro dos anos 80, que lançou o Hector Babenco internacionalmente. Em seguida ele fez O Beijo da Mulher-Aranha, que o levou ao Oscar, foi indicado à direção, a melhor filme, com uma coprodução brasileira realizada no Brasil. Nós temos Cidade de Deus, nós temos Central do Brasil, nós temos Vida Invisível, nós temos nos últimos anos aí, Ainda Estou Aqui, temos Manas, que é um filme belíssimo, feito por uma diretora pernambucana também, a Mariana Brenan, que também é um filme que voou internacionalmente. Tem muita coisa boa acontecendo, mas é importante a gente conhecer o que foi feito antes, né? Que a gente conheça o cinema novo, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos,
que a gente conheça os filmes do Bruno Barreto, Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é um marco do cinema brasileiro, que teve um público imenso dentro e fora do país, Bye Bye Brasil, Chica da Silva, do Cacá Diegues. A gente tem diretoras mulheres importantes, como a Suzana Amaral, que fez A Hora da Estrela, adaptação da Clarice Lispector, que foi um filme que ganhou prêmios internacionalmente. A Ana Mulaert, com Que Horas Ela Volta, que é um filme que foi premiado internacionalmente. Quer dizer, a gente tem muita coisa boa acontecendo. Então é importante a gente ver filmes nacionais, filmes feitos por diretores que não estão só ali no eixo Rio-São Paulo. Aqui em Curitiba a gente tem o Guto Pasco, o Gil Baroni, o Eloy Pires Ferreira, a gente tem muita gente interessante fazendo cinema. Então é importante que a gente tenha essa curiosidade, né? Que a gente perceba que existe um movimento e que a gente seja proativo mesmo, de buscar esses filmes para entender que o cinema brasileiro é tão centenário quanto a arte de fazer filmes. Existem filmes brasileiros do início do século XX e é uma cinematografia importante que nos reflete, que nos conta as nossas histórias. Mais importante do que contar para o mundo, é importante que a gente se veja refletido no cinema. O cinema serve para nos mostrar a nossa própria história ou as nossas próprias histórias das mais diversas regiões e classes sociais e realidades, né? Então eu acho que é isso, ter essa curiosidade e deixar os preconceitos um pouco de lado, deixar um pouco esse viralatismo e perceber que a gente tem hoje um dos cinemas mais potentes do mundo. E não sou eu que estou dizendo isso. É o Oscar, 2 anos consecutivos com filmes brasileiros indicados ao prêmio de melhor filme. Só 2 outros países tiveram isso, França e Suécia. Nenhum outro país no mundo teve filmes nacionais indicados na categoria de melhor filme. E França e Suécia estão na Europa, né? Nós estamos na América do Sul. Acho que essa informação bem bacana é suficientemente forte para que a gente pare para refletir. Paulo, obrigada por essa conversa, por esse bate-papo. A gente segue aqui na torcida, né? Sempre. Pelo Agente Secreto. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição. Tá certo. A gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha aqui na TV Assembleia, no nosso site e redes sociais. Até mais.